eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu vou fazer uma revisão geral do que nós estudamos nessa unidade 7 e na unidade 8 sobre verbos, ok? Então, eu coloquei aqui para nós iniciarmos, para relembrarmos dos modos verbais. Eu tenho 3 modos verbais, são eles o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Eu vou falar de cada um e dar exemplo de cada um, ok? Então vamos lá, vamos começar com o modo indicativo. Então o modo indicativo é empregado quando a atitude do enunciador revela ser aquele fato sobre o qual se escreve ou fala algo real, verdadeiro. Enunciador, então, é quem está falando, ok? Então, quando a pessoa diz trabalho no escritório da empresa ou a mãe fazia lindos vestidos para complementar a renda familiar ou o trem partiu da estação às 3 horas da tarde de domingo. Os verbos destacados, eles estão no modo que chamamos de indicativo. Por quê? Porque são verbos que indica algo real, tá vendo? Algo real. Eu trabalho no escritório da empresa. Então, algo real, algo verdadeiro, ok? O trem partiu da estação às 3 horas, a mãe fazia lindos vestidos. Mesmo que os verbos estejam no pretérito, ou seja, no passado, ele diz algo real, que realmente aconteceu, algo verdadeiro. Não importa se meu verbo está no presente, ou no passado, ou no futuro. Se diz algo real, algo verdadeiro, ele está no modo indicativo, ok? Então, estes exemplos aí, esses 3 exemplos, os verbos em destaque, eles estão no modo indicativo, independentemente do tempo a qual eles estão. Tempos são quais? Vamos relembrar? Presente, passado ou pretérito e futuro, ok? O modo indicativo possui os seguintes tempos verbais. Então, eu tenho os seguintes tempos verbais. Eu tenho o presente, eu tenho o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito. Então, eu vou trabalhar com vocês esses tempos verbais do modo indicativo. Por que eu não vou trabalhar agora os tempos verbais do modo subjuntivo e imperativo? Porque nós vamos ver isso um pouco mais para frente, ok? Primeiro, eu gostaria que vocês entendessem o modo, a conjugação do modo indicativo dos verbos regulares. Depois, nós fazemos a conjugação do subjuntivo e depois do imperativo. Embora, quando estudamos imperativo, nós vimos o imperativo afirmativo e imperativo negativo. Lembram disso? Então, nós vamos trabalhar com o subjuntivo e com o imperativo um pouco mais para frente, tá bom? Só relembrando, o subjuntivo é aquele modo que indica o quê? Uma hipótese, uma possibilidade de um acontecimento, ok? Quando, se, tá? Sempre vão ter essas palavrinhas, ok? A maioria das vezes. E o imperativo vai indicar sempre o quê? Ordem, um pedido, uma súplica, ok? Então, quando eu digo assim, turma, estudem, vendo? Quando eu falo assim, turma, estudem, esse estudem aí quer dizer o quê? Eu estou pedindo para vocês estudarem, eu não estou mandando, mas eu estou fazendo um pedido. Então, meu verbo está no imperativo. Agora, olha a diferença, se eu dissesse assim, se vocês estudassem, sairiam melhor na prova. Então, ó, se vocês estudassem, tá vendo? Existe o que? Uma possibilidade aí que vocês teriam que fazer o quê? Uma hipótese de que vocês teriam que estudar mais. Vocês estudaram um pouco. Então, não é algo real, não é algo que eu tenho certeza, tá? E nem estudando uma ordem e nem fazendo um pedido, ok? Então, vamos lá nas conjugações verbais do modo indicativo, dos tempos verbais do modo indicativo dos meus verbos regulares.
ok? Então, terminações do presente e do indicativo, verbos regulares. Lembram? Eu tenho 3 conjugações. Olha, o que eu quero dizer para vocês? Por que eu faço essas revisões? Porque eu gostaria que vocês memorizassem o básico sobre verbos, porque verbos é algo complexo, difícil, então nós temos que ir passo a passo. Eu gosto de fazer isso, ir passo a passo, explicar calmamente cada um, para vocês não ficarem com muita coisa na cabeça e conseguirem fazer essa memorização. Então, eu estou trabalhando com vocês hoje um modo indicativo, que indica o que? Um fato real, um fato verdadeiro, ok? Independentemente do tempo em que o verbo esteja. Eu tenho a primeira conjugação, que são verbos terminados em AR, ok? Primeira conjugação. Eu coloquei aqui como o verbo vai ter todas as suas terminações, como será a terminação desses verbos aí quando estão na primeira conjugação, que são verbos terminados em AR. Eu coloquei aqui, ó, mais, tá vendo? Por quê? Porque eu vou ter o meu verbo, mais o O, mais o AS, mais o A e assim por diante. Exemplo, quando eu digo aqui, ó, primeira conjugação, verbo amar. Aqui, ó, eu amo, termina com O. Tu amas, termina com AS. Ele ama, termina com A. Nós amamos, termina com amos, tá vendo? Vós amais, termina com ais. E eles amam, terminam com AM, termina com AM. Então, radical é até onde a minha palavra não se modifica. A partir do momento que ela se modifica, ela não é mais o meu radical. E o verbo amar, ela não se modifica no A e no M. Porque depois do M eu posso dizer amo, amas, amais, amam, amamos, quando está no presente, ok? Então, todos os verbos na primeira conjugação, terminados em AR, quando são verbos regulares, eu tenho essas terminações. Então, qualquer verbo, brincar, amar, pular, gritar, qualquer verbo terminado com AR, sempre no presente do indicativo vão ter essas mesmas terminações. A mesma coisa vai acontecer com os verbos na segunda conjugação, que são verbos terminados em ER. Ó, eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Simples assim. A única coisa que vocês têm que ter em mente são as terminações, ok? E qual conjunção é o meu verbo. Se você sabe isso, ótimo, você consegue conjugar qualquer verbo no modo indicativo no tempo presente. A mesma coisa vai acontecer com verbos terminados em IR, mesmas terminações. Lembrem-se, verbos regulares são verbos que não mudam o seu radical, digamos assim, radicalmente. Olha aí o pleonasmo. Por quê? Por exemplo, se eu conjugo o verbo ser, que é da segunda conjugação, o verbo ser, olha, ele não vai ter as mesmas terminações. Olha só o presente do indicativo do verbo ser. Eu digo, eu sou, aí ó, tu és, com acento, ele é, sozinho com acento. Nós somos, vós sois e eles são. Tá vendo a diferença? Ó, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Então, o verbo ser, como ele muda muito o seu radical, ele muda muito a sua conjugação, ele não é um verbo regular. Tá? Agora, se você pegar um verbo e conjugar, tiver sempre as mesmas terminações, é porque esse verbo é um verbo regular, ok? Depois nós iremos trabalhar também com alguns verbos irregulares. E a conjugação ir, que é a terceira, também tem o quê? As mesmas conjugações. Olha, eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, vós dormis, eles dormem. O que muda de um para o outro? Aqui na primeira conjugação, a R eu tenho A, tá vendo? No ER eu tenho E, ó. E no I eu vou ter o O também, o E e o I, quando eu tiver o nós e o vós, ok? Bom, o pretérito perfeito do indicativo. Quando eu digo alguma palavra que esteja no pretérito perfeito, é porque eu já fiz algo, está acabado, está certinho, não preciso refazer.
Por exemplo, se você escreveu algum texto errado e eu falo, você vai ter que reescrever, o seu texto não foi o quê? Perfeito. Eu posso dizer que ele tinha algumas marcas imperfeitas, entenderam? Então, para ser pretérito perfeito, tem que ser uma conjugação de algo que eu fiz e eu terminei ele lá no passado, pronto e acabou, tá? Eu posso até fazer aquilo de novo, mas eu fiz bem feito. Então, aqui, indicar uma ação que ocorreu em um determinado momento do passado. Eu ganhei o concurso de ortografia da minha escola. Ganhei. Passado, acabou. Eu fiz, ganhei, ótimo. Helena foi ao cinema com Pedro. Foi, já foi. Né? Então, eu coloquei aqui o verbo aprender como exemplo. Eu aprendi, tu aprendeste, ele aprendeu. Nós aprendemos, vós aprendestes, eles aprenderam. Okay? Então, são verbos perfeitos que eu fiz, aconteceu, acabou. Está certinho, eu não preciso refazer. Olha, o pretérito imperfeito é algo que parece que nunca acaba. É algo que quando eu digo, parece que vai ter continuação. Ok? Então aqui, expressa continuidade, tá vendo? De duração no tempo. Indica uma ação ocorrida no passado. Olha, presta bem atenção, mas que não foi completamente terminada. Lembra que eu falei? Parece que não termina, que não acabou. Então, se você escrever um texto e ele está imperfeito, você vai ter que refazer. Continua imperfeito, vai ter que refazer. Se ele estiver perfeito, nada de refazer, ok? Então, vamos lá. Todos os dias eu ia para a casa da minha avó depois da escola. Quando era jovem, Marcelo nadava 90 piscinas. Nossa, que bacana. Então, o verbo aprender no pretérito imperfeito. Eu aprendia, olha a diferença. Eu aprendi. Olha essa, eu aprendia. Vendo? Não. Tu aprendeste, olha a diferença, tu aprendias. Ele aprendia, ele aprendeu. Vendo a diferença de um para o outro? Nós aprendemos, nós aprendíamos. Vós aprendieis e vós aprendestes. Eles aprendiam. Eles aprenderam. Então, as terminações são iguais quando eu tenho verbos regulares? Sim, são iguais, ok? O pretérito perfeito e o imperfeito. Olha ele aqui, qual eu não havia falado ainda, do pretérito mais que perfeito indicativo. Turma, pretérito mais que perfeito, ele caiu em desuso? Eu posso dizer para vocês que não é que ele tenha caído totalmente em desuso, mas ele é pouco usado. Usa-se mais atualmente o composto. Tá? Eu vou explicar isso para vocês. Então, mais que perfeito, se você usá-lo em sua redação, no seu dia a dia, nossa, que bacana, não está errado. Ele não foi eliminado, ele não foi extinto da língua portuguesa, não. Ele é menos usual, somente isso. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês gostam de ler e leem geralmente textos mais antigos, você vai encontrar muito pretérito mais que perfeito. Os textos atuais, vocês encontram mais um modo composto. Então, aqui, tem uso muito limitado, sendo usado para indicar uma ação que ocorreu antes da outra ação passada. É utilizado maioritariamente em exclamações. Ai, quem me dera! Então, vamos à conjugação do verbo aprender, no pretérito mais que perfeito, eu aprendera. Se eu disser assim, aprenderá, vai ter um acento aqui e não é mais pretérito mais que perfeito. Quando eu digo aprendera, olha a diferença, a minha sonoridade. Aprenderá, futuro, aprendera, tá? Pretérito mais que perfeito. Então, não tem acento e é assim que pronuncia. Eu aprendera, tu aprenderas, ele aprendera, nós aprenderamos, vós aprendereis e eles aprenderão. Ok? Então, estes termos estão no mais que perfeito. O modo composto eu poderia dizer assim, eu tinha aprendido. Eu estou usando no passado, no pretérito, só que no modo composto e não mais no pretérito mais que perfeito. Então, quando vocês dizem assim, eu tinha aprendido, eu aprendera. Você pode dizer eu aprendera também, ok? Então, quando eu digo eu tinha aprendido, eu estou falando no pretérito mais que perfeito, só que, porém, eu estou usando o composto e não mais apenas o pretérito sozinho mais que perfeito. Não cai em desuso, é menos usual,
mas existe, se você souber usá-lo corretamente, perfeito, pode usar, bom? E cuidado com a pronúncia, não é aprenderá, é aprendera, bom? Por causa do acento, quando tiver acento aí sim vai ser para fora, forte, senão fechado para dentro, tá bom? Futuro, eu tenho dois, o do presente do indicativo e do pretérito do indicativo. Então, indica uma ação que acontecerá no momento posterior ao discurso. Olha, eu irei ao salão de cabeleireiro amanhã. Semana que vem, meu filho fará 18 anos. Então, eu estou usando os verbos no futuro do presente, algo que vai acontecer, mas que indica o quê? Uma ação que acontecerá no momento posterior, depois de eu ter falado a minha frase, no meu discurso, tá? Vamos conjugar o verbo aprender no futuro do presente? Eu aprenderei, tu aprenderás, ele aprenderá. Nós aprenderemos, vós aprendereis, eles aprenderão. Reparem que o futuro do presente, o ele, sempre será com a o tio, ok? E não com M. Então, se você está usando futuro, você vai usar aprenderão, ok? Com a o tio, futuro do presente, tá bom? O futuro do pretérito do indicativo indica uma ação que é consequente de outra, encontrando-se condicionada a ela. Refere-se assim a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. Poderia ter acontecido. Eu ficaria, tá vendo? Bem feliz se ele voltasse a ser meu amigo. Poderia acontecer isso. Eu faria esse favor se você tivesse pedido antes. Se você tivesse pedido antes, tá vendo? Então, se você tivesse pedido antes, eu faria. Só que agora não dá para fazer. Então, o verbo aprender. Eu aprenderia, tu aprenderias, ele aprenderia. Nós aprenderíamos, vós aprenderíeis e eles aprenderiam. Aqui com a M mesmo no final. Então, aqui eu tenho o futuro do pretérito, ok? O verbo aprender foi feita a conjugação em todos os tempos verbais com o mesmo verbo, para vocês terem uma localização para fazer a diferença de um e do outro. Turma, só lembre que essas conjugações, condução do indicativo, verbo regular, terão as mesmas terminações, ok? No caso, o verbo aprender, ele faz parte da segunda conjugação, terminada em ER. Bom, agora vem as atividades. Eu deixei atividades no caderno de atividades, não no livro didático, ok? Então, nós vamos fechar aí as atividades no caderno de atividades nas páginas 59, 60, 61, 62, 63 e 64, ok? Não deixem de fazer as atividades e na próxima aula eu farei as correções. Espero que a aula tenha sido boa, produtiva, que vocês tenham entendido um pouquinho mais aí sobre verbos, tá? Não é a nossa última aula de verbos, com certeza eu irei voltar nesse assunto muitas vezes, tá bom? Cada vez que eu ensinar, vão pegando aí, vão memorizando as terminações dos verbos regulares no indicativo, tá bom? E depois nós iremos para os outros modos verbais, como nós vimos também o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá bom? Eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.